Estamos começando mais uma Câmara Entrevistas, hoje conversando com o professor, vereador Padre Sérgio. Padre Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Clóvis. Padre Sérgio, o que fez o senhor entrar na vida política? O senhor vir para se candidatar, lógico, ganhar a eleição e virar um vereador? Clóvis, todos nós, pelos grandes filósofos gregos, somos seres sociais, políticos, econômicos, e por aí vai, culturais, históricos. E a política começa em casa, com a mamãe que faz milagres para inovar a receita a cada dia, ou o cardápio a cada dia na cozinha. E já diziam lá os gregos antigos que a política é a arte de fazer o bem para todos. E quem faz mais bem para a gente não é a mamãe em casa? Então eu ensino isso para os meus alunos, para os meus fiéis na comunidade, que a política é a arte de fazer o bem para a cidade. E como que isso acontece? Através de um programa que é apresentado por um partido. Então, a política partidária já é a política com o P minúsculo, porque a política maior é com o P maiúsculo. É o bem que é feito para toda a coletividade, para toda a cidade. E diferente daquilo que está levando a população a pegar nojo, a pegar antipatia, a pegar até ódio da política e dos políticos, é a politicália. O que é a politicália? É usar de um partido, é usar de um cargo político para engordar a sua conta bancária, o seu bolso, os seus negócios. Isso, a população tem razão de ser contra, mas não contra os políticos que se doam a vida para fazer o melhor para a política. E vivendo e ensinando assim, há mais de 30 anos que sou professor e há mais de 37 anos que eu pertenço a um partido político. Hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores e ajudei a construir esse partido. E há um ano atrás, para você ter uma ideia, eu nem imaginava que estaria aqui hoje dando essa entrevista e há 5 meses na Câmara dos Vereadores. Era o começo de junho, quando 2 colegas de partido pediu que se eu pudesse ser candidato, eu não queria, eles pediram para me emprestar o nome, eu falei se meu nome servisse, eles usassem, e eles usaram meu nome. Eu fui candidato pelo Partido dos Trabalhadores, fui o mais votado, não foram só os meus votos, porque aqui entra a questão do coeficiente partidário. Eu fui o mais votado entre os 27 que concorreram à vereação no Partido dos Trabalhadores. Então, eu estou com os meus votos e de mais 27 candidatos que me colocaram aqui. Por isso que eu fui surpreendido dia 3 de outubro com o pleito eleitoral e fui eleito. E a partir de 1º de janeiro venho exercendo, aprendendo com vocês da comunicação, com os colegas que também foram eleitos, com outros que já passaram nessa casa aqui, a função desse cargo de vereador. Padre Sérgio, como o senhor vê após a eleição, né, o senhor tomou posse do mandato dia 1º de janeiro, já vai fazer 6 meses isso, como o senhor vê o seu mandato? Clóvis, eu fiz a opção por um mandato coletivo participativo. Eu dou um exemplo, olha, os 3 assessores e a estagiária que trabalha conosco, não foi eu que escolhi, foi
a coordenação do conselho de mandato que escolheu. E já houve substituição, também foi a coordenação. Não foi por querer, mas são 13 pessoas, eu sou a 13ª, e por numeração do nosso partido é o 13, fazem parte da coordenação. E a coordenação coordena os trabalhos à medida do possível, dentro do nosso gabinete, dando as metas, as direções políticas, as políticas afirmativas, e um conselho de mandato que já chegou a 80 pessoas, e nós pretendemos crescer, que participam das linhas gerais do mandato, né? Através de formação, de organização e de filiação partidária. Padre Sérgio, dentro do seu mandato tem várias atitudes que o senhor vem tomando, tem muitas indicações. Como é que o senhor está fazendo isso? As indicações, que nem chegou hoje para nós, serviço de carpinação e roçar ao redor das escolas. Isso é uma indicação. Uma indicação, buracos nas ruas, podas de árvores. Então, eu só pelo telefone, pelo Zap, pelo Face, ouvindo no nosso gabinete, as pessoas chegam, e da cidade toda, porque eu recebi voto na cidade toda, muita gente conhece a gente. Tem problema na sua rua, no seu bairro, na sua região. Indicação, a gente faz a indicação, é aprovado aqui na sessão da Câmara na quinta-feira e é encaminhado pela própria Câmara para a Prefeitura Municipal. Está demorando, eu tenho notado, acompanhado, em média de 20, 30, até 40 dias as indicações que nos foram solicitadas, porque a demanda é grande na cidade. Mas está sendo bem recebida, então está sendo atendidas as indicações. Sim, na maioria estão sendo atendidas as indicações. Os requerimentos, indicações nós fizemos em torno de 35 indicações. Os requerimentos são mais, aí são problemas pontuais. E fizemos vários hoje, porque a terça-feira hoje é o dia para encerrar os requerimentos. O que vier amanhã já fica para outra terça-feira que vem. Estou conversando com o vereador, professor Padre Sérgio. Eu vou chamar um intervalo rapidinho para a gente conversar com o vereador sobre os propósitos, o que ele já tem colocado dentro da Câmara Municipal. Não saia daí que é rapidinho. 18º Salão do Humor Internacional em Americana, de 27 de maio a 4 de junho na Câmara Municipal de Americana, de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados e domingos das 9 da manhã às 5 da tarde. Na Câmara Municipal de Americana, Praça Divino Salvador, número 5, ao lado do Teatro Municipal. 18º Salão do Humor Internacional em Americana. Realização Geraldo Bazanella. Voltando agora, estou conversando com o vereador, professor Padre Sérgio, e ele vai nos falar os requerimentos que ele estava falando já, né? Que ele está colocando nessa Casa de Leis, como o aterro sanitário que o senhor andou colocando requerimentos, né? Como é que está isso? Clóvis, veio uma empresa que apresentou os pontos positivos do aterro. E é todo um projeto que já começou a ser feito, isso é sério porque não teve licitação, dá a impressão que não é porque a gente está na oposição, a gente quer ser uma oposição inteligente, consequente, responsável. E
O engenheiro dessa empresa, ele já girou o mundo conhecendo aterros. Ele está propondo um aterro, não no estilo antigo, mas no estilo renovado, que é com uma base onde se capta o chorume, se coloca em caminhões e vai levar para uma usina em Jundiaí. Olha o transtorno, uma usina de Jundiaí vai processar o chorume do lixo de Americana. É meio caro isso aí, não é? Quantos pedágios tem daqui em Jundiaí, por exemplo? E sem encontrar o gasto de pneu, de asfalto, de máquina, do caminhão, do tanque, em que o chorume é corrosivo. Agora, olha só, vem um grupo de ambientalistas, com engenheiros, com ecologistas, que reuniu todos os vereadores antes da última sessão, semana passada, e olha só, que novidade que eles nos apresentaram. Existem mais de 100 tipos de usina pelo mundo afora. E usinas que funcionam no meio de um bairro que coleta o lixo de toda a região sem emitir poluição, sem emitir aquele odor, aquele cheiro do lixão pesado. Então, se tem mais de 100 tipos de usina, por que a gente não fazer um plano para instalar uma usina? Queríamos que fosse do próprio município para instalar e administrar essa usina. Mas se não for possível do município, que seja para iniciativa privada, contratando os funcionários, pagando bem os funcionários, pagando os impostos certinho e se responsabilizando por cumprir um contrato. Nós não somos contra aquilo que a prefeitura não puder fazer, passar para a iniciativa privada, mas que seja feita de maneira justa, dentro da lei. Padre Sérgio, fugindo um pouco desse assunto, tá? Nós sabemos que o senhor é muito atuante lá na Praia Azul. Como é que está o processo da saúde lá no bairro que o senhor atua? Clóvis, não só na região da Praia Azul, que hoje está se cometendo uma lesão contra aquela comunidade, está se desmontando um posto de saúde. É verdade que é numa casa alugada, grande, enorme, prática, acolhedora, para jogar a saúde num quiosque, que não tem o mesmo espaço, não tem as mesmas condições, não tem como abrigar os mesmos recursos. Nessa casa hoje funciona um programa de médico de família, uma médica do programa Mais Médico, o programa da Secretaria Municipal de Saúde e vários serviços integrados lá, como culinária, terapia, artesanato, para as pessoas doentes, para as pessoas idosas, para as pessoas que estão sofrendo com doenças crônicas. E simplesmente, para economizar R$1.000 de aluguel, vai jogar somente os médicos e os enfermeiros, deixar todo esse trabalho aí num quiosque, que vocês podem confirmar lá no bairro São José. A ordem veio a semana passada de um secretário incompetente, que eu falo que esse novo secretário é incompetente. E falou que vereador não pode espernear. Nós não estamos esperneando, nós estamos reivindicando o direito da população. Isso que é oposição, é atender a população que está contra o Omar, está contra o prefeito, e vai dar mal aquilo lá para esses secretários, e o povo vai reivindicar, e está correndo hoje nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, que não funciona. Isso que já estava funcionando muito bem, agora vai passar a funcionar mal, porque vai tirar uma porção de serviços que está funcionando naquela região. E uma região que, diga-se de passagem, tem mais de 70 loteamentos. Uma região que tem uma população enorme e está indo mais gente para lá. Então, o seu prefeito, o seu secretário da saúde está queimando o seu filme lá na região da Praia Azul.
por aquela mudança que ele fez lá. E por outra que ele precisa fazer é consertar um lugar que está desativado há mais de um ano, que num requerimento nosso, ele prometeu que dia 16 de maio ia estar reformado e entregue, e não entregou. Continua funcionando numa chácara fora de mão, e agora, porque foi para a televisão e não foi eu que levei, aquilo lá, o proprietário está retalhando os funcionários que não podem nem estacionar o carro onde eles estacionavam. Mas, Sérgio, nosso tempo aqui é escasso, né? Sim. O programa da Câmara de Entrevistas é um tempo mais reduzido. Eu gostaria que o senhor terminasse fazendo as considerações do seu mandato, inclusive falando sobre o que o senhor gostaria de falar sobre o transporte escolar, né, nesses últimos 2 minutos. Clóvis e o Câmara que está aí, parabéns por esse trabalho que vocês fazem. Mostra um pouquinho do que a gente faz na Câmara. Estava dizendo, são indicações, requerimentos, projetos. E nós já estamos nadando nesse mar. E hoje foi vários requerimentos sobre o transporte escolar na região do São Vito e na região da Praia Azul. Hoje, centenas e centenas de crianças ficaram sem transporte, assim como desde ontem também estão sem merenda. Estão tirando ou remanejando as merendeiras das escolas, não só das escolas municipais, das escolas estaduais, e estão dando um pacotinho de bolacha. Agora, olha só o que está acontecendo com as escolas integrais. A criança ou o jovem fica lá das 7 da manhã até as 4 da tarde com um pacote de bolacha. Aonde que está a alimentação balanceada que a ONU pede para que a gente tenha? Então, nós estamos fazendo os requerimentos, pedindo informações, porque parece que nós estamos numa ditadura. Um secretário dita uma coisa e é feito. A gente fica sem saúde, sem espaço para saúde, sem merenda, sem transporte escolar. Padre Sérgio, te agradeço pela presença aqui, tá, na Câmara de Entrevista, e conto com o senhor mês que vem para falar mais do seu mandato, tá? O senhor é muito bem-vindo aqui. Muito obrigado a vocês da comunicação. E assim eu encerro esse bloco do Câmara de Entrevista e já te convido para participar da próxima entrevista, já, com o Marco Antônio Alves Jorge Uquim, nosso vereador. Até já. 18º Salão do Humor Internacional em Americana, de 27 de maio a 4 de junho na Câmara Municipal de Americana. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. Aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na Câmara Municipal de Americana, Praça Divino Salvador, número 5, ao lado do Teatro Municipal. 18º Salão do Humor Internacional em Americana. Realização Geraldo Bazanella. Voltamos agora com Câmara Entrevista, um programa produzido pela Câmara Municipal de Americana. Você pode estar assistindo nossos programas pelas redes sociais, pelo canal 4 da NET e pela TV Câmara. Agora eu estou conversando com o vereador Marco Antônio Alves Jorge Uquim. Tudo bom, Kim? Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui novamente na TV Câmara. Ô, Kim, você está entrando no teu 5º mandato, né? Dia 1º você tomou posse do teu 5º mandato. Como é que você se sente participando de uma 5ª legislatura? Por que você continuou na vida pública? Conta essa história pra gente. Bom, a minha história aqui na vida pública de Americana tem 37 anos. Né? Eu comecei a atuar como estagiário da Prefeitura de Americana em 1979. Fui estagiário de arquitetura, me formei, fui contratado, sou arquiteto da Prefeitura de Americana até hoje. Sempre na Secretaria de Habitação. Antigamente não era habitação, era planejamento, promoção social, e fui trilhando nessa área do Executivo 20 anos, sem nunca ter me candidatado a nada. 20 anos depois,
fui candidato a vereador. Na época, o prefeito Dr. Tebaldi insistiu comigo que eu deveria me candidatar a vereador. Fui eleito e estou agora no meu 5º mandato e vejo isso como uma continuidade de um trabalho, né? Diferentemente de quem entra primeiro na política e depois galga postos na administração, o meu caso é inverso, né? Eu comecei trabalhando, continuo trabalhando e desempenho um papel aqui no Legislativo focado a essas causas que eu sempre defendi à frente da Prefeitura de Americana, lá nos setores em que eu atuo, e que precisa, logicamente, ter um respaldo aqui na Câmara Municipal. Nesses anos que você participou da vida pública, você exerceu, inclusive, cargo de secretários, né? Sim, tive a oportunidade de ser secretário de Habitação. Logo que foi criada a Secretaria de Habitação, fui o primeiro secretário. Depois, o prefeito Omar me convidou para um desafio, assumir 2 secretarias importantíssimas, que é a Ação Social e também a Habitação, né, juntas para poder economizar a folha de pagamento, né, num quadro que tinham lá 140 comissionados. Eu tive que trabalhar por uma necessidade econômica da prefeitura, eu e mais 3 auxiliares, e logicamente contando com a excelente equipe de concursados e trabalhadores estáveis que a prefeitura tem. E tudo isso te deu um respaldo muito grande, quer dizer, você foi reconhecido, né? E agora nesse 5º mandato, né? Nós estamos de 5 para 6 meses de mandato. Como é que você faria um resumo desses meses? Olha, eu tenho focado muito, até pelos últimos anos que vivi como secretário, ajudando o prefeito Omar, a dificuldade econômica da prefeitura tem focado em produzir resultados com economia, né? Tanto ajudando o prefeito a retomar obras que estavam paralisadas, como é o caso do conjunto habitacional lá da Praia Azul, são 896 unidades que a gente se dedicou tanto enquanto estava na prefeitura, como depois aqui na Câmara, o acesso que nós temos ao Ministério das Cidades como conselheiro nacional, representando uma vaga dos vereadores do Brasil lá no Ministério. Nós exercemos essa abertura para lutar pelas causas aqui da cidade e também outras questões, como, por exemplo, a própria economia da Câmara Municipal. Hoje a Câmara gasta por mês, ou melhor, por ano, R$600 mil com o aluguel desse prédio. Agora, é um prédio importantíssimo para a cidade americana, que ele está estrategicamente localizado ao lado do Teatro Municipal, em frente à Praça Divino Salvador, perto da Avenida Brasil, perto da Campos Sales, próximo da Prefeitura, onde aqui sempre aconteceram muitos eventos, desde a construção do prédio, que era o Divino Salvador, o colégio. Muitas mulheres, inclusive homens, estudaram aqui nesse espaço. Foi também a faculdade de Direito, né? E como é que está esse processo de tornar este prédio da Câmara Municipal um espaço público mesmo? Nós estamos já, o nosso primeiro projeto de lei protocolado aqui na Câmara foi para declarar esse imóvel, né, o prédio e todo o imóvel como de interesse público, né? Para quê? Para permitir que a prefeitura possa permutar com os proprietários do prédio outros imóveis que a prefeitura tem e que estão aí sem utilização, né? Este imóvel ele é intensamente utilizado, não só pela Câmara de Vereadores, mas pela sociedade em geral. E se nós deixarmos ele na mão dos proprietários que são empreendedores, investidores, ele está fadado a ser demolido e transformado, quem sabe, em condomínio, prédios de apartamentos da iniciativa privada. Se tudo der certo, Kim, desse projeto passar e continuar dando certo, esse prédio passa a ser da Câmara Municipal e vai ser feita uma permuta com outros imóveis com os proprietários daqui. Essa é a ideia, né? Quando eu era presidente da Câmara, quando escolhemos esse prédio para a Câmara se mudar, porque ela estava dentro da prefeitura, tinha que sair de lá, estava
espremido, a Prefeitura pagando aluguel das secretarias, a Câmara pagando aluguel em mais 3 imóveis fora dali, e nós escolhemos esse espaço por ele ter uma importância para a cidade. E estamos, inclusive, negociando a permuta, quando, infelizmente, no meio da negociação, o proprietário faleceu, seus herdeiros, por conta do inventário, falaram, agora nós só podemos alugar. A Câmara alugou, por entender importante, estrategicamente localizado, e agora está no momento de retomar essa negociação. Inclusive, já tratamos isso com a mesa da Câmara, a mesa já tem, inclusive, dialogado com os proprietários, tratamos com o prefeito, porque quem tem o poder de fazer a permuta é o Poder Executivo, é o prefeito, e acho que está tudo caminhando bem. A nós cabe declará-lo de interesse público para fins de preservação, para que, durante esse processo, esse entendimento, que pode demorar mais ou menos tempo, depende, claro, do processo de negociação, fazer uma permuta justa, ou seja, um outro imóvel do mesmo valor, permutado por esse imóvel, naquele imóvel o proprietário faça os seus empreendimentos, e esse imóvel fica para o povo de Americana. A Câmara Municipal não vai mudar mais aqui, ficaria fixa, né? Pelo menos enquanto não tiver uma outra alternativa melhor, mas sem pagar aluguel, economizando dinheiro público e investindo onde está precisando. Eu estou conversando com o Marco Antônio Alves Jorge Uquim, tá? E vou chamar um breve intervalo para a gente voltar a ter esse papo gostoso com o vereador. 18º Salão do Humor Internacional em Americana, de 27 de maio a 4 de junho na Câmara Municipal de Americana. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 da noite. Aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na Câmara Municipal de Americana, Praça Divino Salvador, número 5, ao lado do Teatro Municipal. 18º Salão do Humor Internacional em Americana. Realização Geraldo Bazanella. Voltamos agora com a conversa com o vereador Marco Antônio Alves Jorge Uquim. E, Uquim, me fala uma coisa, como é que estão os teus projetos aqui na cidade americana? Olha, nós constituímos uma comissão aqui na Câmara, uma comissão especial de estudos, do atual plano diretor, as modificações recentes que houveram, as recomendações da sociedade, apontamentos da própria equipe da prefeitura, para que a gente possa interpretar, estudar e propor, inclusive, as adequações necessárias ao planejamento do município. Planejar é importante para evitar desperdício, ou você começa uma obra e descontinua e assim por diante. Você estava me falando fora do ar, né, que existe o problema da telefonia, das torres, dos prédios, edifícios, enfim, tudo isso vem no plano diretor? O plano diretor ele disciplina todo o uso do território, tanto os padrões de construção de edifícios, imóveis térreos, indústria, comércio, residência, lazer, áreas de preservação ambiental e assim por diante. E um ponto que é muito polêmico, inclusive a gente está trabalhando mesmo antes do plano diretor, mas é uma lei, inclusive foi minha primeira lei como vereador aqui na cidade americana no ano de 2001, foi uma lei que disciplinava a instalação de torres de telefonia celular. E esse assunto foi sempre objeto de muita discussão, muita polêmica, e já houve várias alterações, e está no momento de não apenas alterar a lei ordinária, mas inserir dentro do plano diretor a disciplina para instalar torre de telefonia celular. Nesse meio tempo foi feito muito estudo quanto às torres, se tem algum malefício, se não tem, o que pode causar para o ser humano, tudo isso foi levado em conta. Sim, de 2001 para cá teve de tudo aqui, até a Organização Mundial de Saúde teve na Câmara Municipal, a Anatel, foi instalado um equipamento aqui permanente transmitindo pela internet todas as emissões somadas para ver se causavam problemas à saúde humana e assim por diante.
Mas o fato é que o grande impacto é pelo seu tamanho, né? Que elas são torres muito altas e muitas vezes elas aparecem ao lado, no meio de residências e incomoda, assusta, causa um impacto na vizinhança. Então, uma das questões importantes e que deve ser regida pelo plano diretor é a exigência, por exemplo, do estudo de impacto de vizinhança para a instalação dessas torres. Inclusive, conversando no Ministério Público, o próprio promotor bem lembrou essa necessidade, né? O estudo de impacto ambiental e, além do que, a realização de audiências públicas, principalmente com a vizinhança, para ouvir, de repente, recomendações, pactuar com seus vizinhos, né, a permanência, a construção daquela torre que vai afetar quem está ali em volta, né? Dentro dessa mudança do plano diretor, que vai ser estudado por todos os vereadores, você vê alguma coisa de maior impacto que seja colocado para discussão? Olha, o plano diretor ele trata de A até Z, né, de todos os pontos importantes do desenvolvimento urbano. Dizer aqui o que é mais ou menos importante é muito difícil, porque é uma lei bastante complexa. Por isso que nós, né, não apenas eu, mas a comissão de estudos e acompanhamento do plano diretor deverá estar abrindo canais para estar ouvindo a comunidade, né, realizando audiências, vendo o que a população tem a dizer sobre problemas ou melhorias, aquilo que deve ser regulamentado e regrado dentro da sociedade, para que todo mundo possa viver em paz, né? Ou seja, o comércio trabalhar, a indústria trabalhar, o morador morar, o meio ambiente ser respeitado e todo mundo ter em harmonia essa ocupação pacífica e harmônica do território, né? Esse é o ponto, e uma vez desenhado esse plano, o ideal e o correto é o quê? Que independente de quem forem os futuros prefeitos ou vereadores, que sigam essa linha mestre, né? Para que não aconteça, por exemplo, que um determinado plano ou projeto está sendo executado, aí muda o prefeito, abandona, começa outro, muda de direção. É o dinheiro público que vai por ralo. Nós temos que respeitar cada centavo. E ter uma visão futurista também, né, para saber o que vai acontecer com as nossas futuras gerações também, né, aqui. Claro, e o futuro, por ser sempre surgem novidades que não estão previstas hoje, né? Por esse motivo que o plano diretor deve estar sendo constantemente estudado e adequado às mudanças da tecnologia, né? Antigamente, quem imaginava que nós teríamos internet, telefone celular, essas coisas, né? Um tempo atrás, e que eu me recordo, né? Talvez muitos dos telespectadores aqui não tenham tido oportunidade de viver, naquela época em que sequer existia telefone celular, internet, né? Era tudo mandado pelo correio, por carta. Hoje a tecnologia é muito mais moderna e nós temos que nos adaptar e fazer que nossa cidade não perca o bonde da história, esteja sempre na vanguarda e trabalhando com qualidade e sem desperdício do dinheiro público. Hoje o programa Câmara Entrevista entrevistou o vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim, e eu vou te pedir, Kim, para que você faça umas considerações finais agora, para a gente se despedir do público. Olha, o que eu quero especialmente agradecer a todo o povo de Americana, né, por ter me confiado essa responsabilidade pela 5ª vez, elegendo pelo voto direto a cadeira de vereador americano. E quero dizer que essa cadeira não é do Kim, não é do vereador, é da população de Americana. Portanto, meu mandato está à disposição, aberto, meu gabinete aqui não fecha, ele está sempre recebendo informações, não apenas pessoalmente, mas vamos usar a tecnologia, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o telefone, tem o e-mail, use e abuse do mandato do vereador Kim, que ele é de cada um dos americanenses. Obrigado. E assim encerramos mais um Câmara Entrevista, marcando encontro com você para o próximo programa, a próxima entrevista, que você pode estar acompanhando pelas redes sociais, pela TV Câmara, pelo canal 4 da NET. Até lá.